Boa tarde, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade à leitura do livro La Fontaine e o Comportamento Humano, com a fábula de hoje, O Leão Apaixonado. A Marquesa de Sévigné era de uma beleza rara e estava tão acostumada a ser cortejada que o fato de até um leão apaixonar-se por ela não era de estranhar. No tempo em que os animais falavam, era comum que eles ambicionassem fazer parte do convívio humano. Afinal, tal qual os humanos, eles também tinham inteligência, força, coragem e até se comunicavam usando o mesmo código dos homens. Foi nessa época que o leão apaixonou-se pela bela senhorita Sévigné e sem demora pediu-a em casamento. O pai da jovem assustou-se. Ele queria para a filha um marido um pouco menos terrível, mas temia que uma recusa pudesse apressar um casamento clandestino. Com sua experiência, ele sabia que o fruto proibido tem sempre um paladar melhor. Resolveu então aceitar a proposta do leão e disse a ele: Agrada-me a ideia de tê-lo como genro, mas preocupa-me o fato de que você machucará o corpo delicado de minha filha com suas garras, e ao beijá-la, os seus dentes impedirão que ela lhe corresponda com prazer. E o leão, apaixonado, permitiu que lhe cortassem as garras e lhe lixassem os dentes. Sem garras e sem dentes, sua fortaleza foi destruída e um bando de cães o atacou, sem que ele conseguisse se defender. Ah, a paixão! Feliz daquele que escapa dos seus ardis. Não moram mais em si mesmos. Dignidade é uma qualidade íntima que inspira limite, respeito, consideração e estima. É a consciência do alto valor, da prudência e do próprio apreço. Modo de alguém que se conduz levando em conta seu reino interior, sentimento de respeito que se tem por si mesmo. Etimologicamente, dignidade provém do latim dignitas, atis, quer dizer merecimento, valor, nobreza. Assim como o leão apaixonado, quantos homens existem na sociedade que se comportam no amor da mesma forma? Aspas, sem garras e sem dentes, isto é, renunciando à autodignidade, ficam com a intimidade estilhaçada, não moram mais em si mesmos. Quando permitimos que nos cortem as garras e lixem os dentes, destruímos nossa fortaleza interna e cometemos um erro extremamente grave. Entregamos o controle de nossa vida a outra criatura. Ao abdicarmos do elemento mais vital do amor, a dignidade pessoal, perdemos o comando do próprio mundo afetuoso. Aliás, quando não somos fiéis a nós mesmos, o relacionamento afetivo, em vez de nos fortalecer, nos fragiliza. Nos envolvimentos amorosos, qualquer que seja o tipo de amor, enfrentamos problemas complexos que nos fazem sentir fracos e inseguros, incapazes de agir. Às vezes ficamos limitados como se fôssemos crianças e nos recolhemos na condição de vítimas, cerceando assim nossa possibilidade de amadurecer emocionalmente. São as pessoas, aspas, fragilizadas, os pontos vulneráveis de nossa intimidade. De fato, eles são a porta de entrada para tudo que nos atinge ou fere nossa imagem idealizada. Por exemplo, se não soubermos lidarmos com a crítica, nós a veremos somente como algo negativo. Mas se formos criticados e mantivermos a tranquilidade, tentando analisar a ocorrência com imparcialidade, como se estivéssemos vendo o cenário à distância, poderemos descobrir por que certos problemas se repetem em nossa vida. A partir disso, encontraremos a solução, pois fomos em busca da causa, não ficando presos aos efeitos. Em muitas ocasiões, perdemos nosso valor como pessoa, dissimulamos a verdade e afirmamos ser verdadeiro aquilo que é falso, por possuirmos a enganosa convicção de que temos que nos anular para sermos um excelente objeto de amor. Nossa alegria de viver se fundamenta em grande parte no senso de dignidade. Se sentirmos um vazio existencial e uma aura de insatisfação invadindo nossa vida, tal fato não deverá ser motivo de espanto ou indignação, pois nós mesmos permitimos que isso acontecesse.
Colocamos em plano secundário nosso poder pessoal, a dignidade, e nos transformamos numa pessoa inconsciente, num nada, em consequência, pior de tudo, de nossa, num aspas, nada, em consequência, pior de tudo, de nossa autodesvalorização. Cultivamos a mentalidade ilusória de que, para sermos muito queridos, devemos resolver os conflitos dos seres amados, manter tudo na mais perfeita ordem, deixando todos felizes o tempo todo. Mas é bom lembrarmos-nos de que essa postura se opõe à razão e ao bom senso. Mesmo que ela fosse possível, seria uma façanha equivocada e certamente difícil de ser cumprida. Acreditamos que ser fiel aos próprios princípios ou inclinações naturais pode gerar uma gama imensa de dificuldades e tememos que, sendo autêntico, estaremos expostos ao abandono, à rejeição e ao desprezo. Muitos de nós carregamos desde a infância certa inquietação ou relutância para expressarmos nossos verdadeiros sentimentos afetivos. Qual tipo de mensagem familiar que ainda ecoa em nossa casa mental? Aspas, se você me disser alguma coisa que eu não quero ouvir ou me contar algo vergonhoso, eu o castigarei e nunca mais falarei com você. Essa advertência severa que recebemos quando crianças, por termos sido honestos quanto aos nossos sentimentos, pode ter deixado marcas indeléveis em nosso inconsciente. A suposta vantagem de não revelar o que se passa em nosso íntimo se deve à crença de que, dessa forma, conseguiremos um escudo protetor, impedindo que as pessoas usem essas informações para nos repelir, magoar ou abandonar. Uma desvantagem, contudo, é o fato de que manter uma barreira entre nós e os outros nos impedirá de desfrutarmos relações saudáveis, sinceras e de confiança mútua. Sem nos deixarmos conhecer verdadeiramente, podemos ficar excessivamente vulneráveis a possíveis abusos e, pouco caso, passando a viver isoladamente e evitando todo mundo. A medida certa para quem ama é não temer, é mostrar ao outro o que sente, como pensa e age. Ao nos portarmos dessa forma, supomos ter perdido muito quanto à aparência externa ou à consideração alheia, mas teremos lucrado muitas vezes mais em força interior, segurança, firmeza e respeitabilidade. Para que possamos ter relacionamentos agradáveis e gratificantes com os outros, é necessário primeiro que nos sintamos à vontade com nós mesmos. Esta fábula, tão antiga, revela que, apesar da passagem dos séculos, ainda vivemos uma maneira neurótica de amar e de ser amado, e que as dificuldades no campo da afetividade continuam as mesmas. Quando a paixão nos envolver, precisamos impor limites, não dizer adeus à prudência e jamais perder a dignidade, seja pelo motivo que for ou por quem quer que seja. Aspas. A paixão. Feliz daquele que escapa dos seus ardis. Conceitos-chave. Vazio existencial. Várias pesquisas comprovam que a falta de significado para a vida, a sensação de vazio e o desconhecimento da razão existencial são os mais angustiantes sentimentos do homem moderno. A maioria de nós é prisioneira da dimensão física. Ainda somos conduzidos pelo aspecto psíquico-afetivo. Mas na dimensão do espírito somos inteiros, completos, jamais vazios. Nós não apenas existimos, mas exercemos influência sobre nossas vidas. Ignorar a dimensão transcendental é reducionismo. A origem da sensação de mal-estar, de incômodo e de insatisfação está na falta de algo que desconhecemos e na crença de que a vida está desprovida de significado. Limites. Em vez de permitir que alguém nos use e que vá além do razoável, magoando-nos de forma constante, estabelecemos limites e aprendemos a legitimar nossa dignidade pessoal. É preciso desenvolver a arte de amar a si mesmo, para que se possa amar melhor os outros.
pois em se tratando do campo do sentimento, urge a necessidade de delimitar fronteiras e de jamais anular a própria identidade. Fragilidade. Quando a admitimos em nossa constituição íntima, não temos mais a pretensão de sermos invulneráveis e fortes em todas as circunstâncias da vida. Só aceitando nossa fragilidade é que encontraremos estabilidade interior. Encarar os pontos fracos não é se confrontar com eles, mas mapeá-los e discernir a razão que os motivou. Moral da história. Quando estamos apaixonados por alguém, no primeiro momento vivemos um estado de satisfação altamente gratificante. O sentimento pode se tornar tão forte que o resto do mundo perde o significado. Nossa existência passa a ter um novo sentido, porque percebemos que alguém precisa de nós e nos faz sentir especial, além de provocarmos igualmente as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. De início, perdemos a própria dignidade pessoal em troca dessa viciação que nos traz sensações prazerosas. Mas adiante de uma possibilidade qualquer, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali ao nosso inteiro dispor, podemos chegar ao desespero, ao ciúme e às incriminações. E tentamos manipulá-la através da chantagem emocional, que no fundo nada mais é do que o medo da perda. Onde é que está a paixão agora? Será que ela pode passar de um estado a outro em minutos? Será que era amor real ou vício? Uma dependência? A paixão e a prudência quase sempre andam separadas, são incompatíveis. Quando a paixão se aproxima, a preocupação se afasta. A fábula mostra que o homem que se priva daquilo que lhe proporciona a autovalorização ou a autodignidade torna-se frágil presa e fica exposto ao fracasso diante daqueles que antes o respeitavam. Será que era amor real ou um vício, uma dependência? Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. Aspas. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, e que dele se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 12. Aspas. A sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma pode igualar. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. Provérbios 8, 11 e 12. Gratidão, boa semana a todos e boa reflexão.